sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é Deus. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, nem ao seu lado sempre ele de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é Deus. A luz bendita vai me guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Boa noite, graça e paz. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para celebrarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor, amém? Hoje o nosso culto é o culto com a participação das células. Então eu gostaria de agradecer aos irmãos e irmãs que nos enviaram louvores para o nosso culto das células, amém? Deus abençoe. Pai querido, Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós nessa semana que passou, no dia de hoje, e pedimos ao Senhor que manifeste a tua presença no meio de nós, pois a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor se fará presente no meio de nós. Então, meu Deus, manifesta a tua presença, manifesta a tua glória aqui presencialmente e também na casa dos nossos irmãos que estão participando conosco através do Facebook e através do YouTube. Derrama a bênção sem medida sobre suas vidas, ó Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao cego andei, foi perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia
agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter-me, não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
Vem Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Vem Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Paz do Senhor, vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor. Quero agradecer a você que está participando do culto conosco, através do Facebook ou através do YouTube. Peço a você que deixe seu comentário, seu glória a Deus, seu aleluia, deixe sua curtida, para que a gente durante a semana possa retribuir orando de segunda a sexta-feira, amém? Então, nós hoje, depois do culto, nós iremos ver os irmãos que participaram do culto da terça-feira, da sexta e de hoje de manhã e de hoje à noite, né? E a partir de amanhã nós iremos orar de segunda até sexta por todos aqueles que participaram do culto, né? Porque o nosso objetivo, como diz a palavra do Senhor, é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, como nós queremos que ore por nós, se nós não buscamos em primeiro lugar o Senhor, se nós não damos a primazia para o nosso Deus? Então nós devemos dar em primeiro lugar para o nosso Deus, e não para os nossos afazeres, para a nossa diversão, até mesmo nem para a nossa família. Primeiro lugar para Deus, depois as demais coisas, amém? Até mesmo que quem abençoa a nossa família, quem tem que estar na frente da nossa família é Deus. Nós não podemos colocar a família na frente de Deus, mas Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida, amém? Então vamos complementar com a paz do Senhor.
Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois do Evangelho de João. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pai amado, Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Meu Deus, o Senhor é o oleiro e nós somos barro. Molda-nos, Senhor, segundo a tua vontade, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Usa-nos para pregarmos a tua palavra, e que a alma se renda a ti, e o teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos que a igreja primitiva perseverava unânime todos os dias no templo, e partia o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então aqui nós vemos uma igreja unida, com o mesmo propósito, louvar e adorar o Senhor. E com isso, eles partiam o pão, eles viviam em comunhão, viviam em união. Então aqui a gente não vê aqueles que diziam assim: não, eu sou a igreja, então eu vou, não preciso me reunir com os irmãos, eu posso ficar na minha casa, posso ler a Bíblia, e eu sou a igreja. Não existia isso. O que existia era uma união do corpo de Cristo, uma união daqueles que tinham sido salvos.
E por isso o Senhor acrescentava cada vez mais pessoas naquela comunidade. Porque eles eram unidos, porque eles louvavam a Deus, porque eles dividiam o pão, porque eles partilhavam do mesmo propósito. Então, quando eles aceitaram Jesus, eles não pensaram só neles, mas pensaram no seu próximo. Pensaram em ganhar almas, continuar ganhando almas para o Senhor. Pensaram em continuar adorando, louvando ao Senhor, vivendo em comunhão, vivendo como verdadeiramente um corpo, unidos, fazendo a vontade de Deus. Então aqui no versículo 46, perseveravam, porque nós no dia a dia nós temos muitas lutas, nós temos muitas aflições, mas nós devemos perseverar, não devemos desistir, devemos perseverar unânimes, todos os dias, eles iam no templo todos os dias, e nós chamamos as pessoas para assistir o culto, que no máximo são 3 dias na semana, e muitos não vêm, sempre tem uma desculpa, O Senhor, quando nós damos desculpa para o Senhor, uma coisa é você dar desculpa para o pastor, outra coisa é você dar para o Senhor. O pastor não é onipresente, o pastor não é onisciente, ou seja, o pastor não está em todos os lugares, não sabe todas as coisas, mas Deus sabe, e de Deus a gente não esconde nada, e quando Ele quer, Ele traz à tona, porque nada que está em oculto que não há de ser revelado. Então, nós temos que entender que, para nós que queremos, nós seres humanos sempre precisamos de algo. A gente pode conquistar um emprego, depois que a gente conquista o emprego, a gente vai ter uma casa. Aí conquista a casa, agora quer um carro. E é sempre assim. Agora, como diz a palavra, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Mas tem pessoas que esquecem dessa parte, só vem a segunda parte do versículo, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, para que as demais coisas sejam acrescentadas, nós devemos perseverar, devemos buscar o Senhor, devemos cultuar o Senhor, devemos render glória, devemos render graças ao Senhor. E como é que a gente rende glória e graça ao Senhor? Indo no culto, que o nome já está dizendo, culto. Nós estamos indo para o culto para quê? Para cultuar a nós? Não, estamos indo no culto para cultuarmos o nome do Senhor. E o que é cultuar? Cultuar é quando nós vamos a um local determinado para agradecer, para adorar. Não é o adorar que nem se fala aqui no Rio Grande do Sul, eu te adoro. Isso primeiro está errado, porque adorar só devemos adorar a Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. E é isso que nós vamos praticar indo no culto. Porque quando vamos no culto, nós vamos para louvar, para agradecer ao Senhor, para dar glórias, para dar aleluia. Isso é cultuar. E nós devemos isso ao Senhor. Nós devemos prestarmos culto ao Senhor. Por isso nós devemos nos reunirmos todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Coração simples. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Hoje, muitas pessoas não estão preocupadas com o crescimento da igreja. Nós vemos outras religiões crescendo e o cristianismo muitas vezes estagnado. Por quê? Porque muitas vezes o cristão hoje está preocupado em prosperar. Ele prosperando está tudo muito bem. Ele prosperando está ótimo. Ou então vai numa igreja em que não se prega o arrependimento. Só se prega que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Então também esquecemos da segunda parte. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas ele voltará como leão da tribo de Judá. E há de julgar os vivos e os mortos. E nós esquecemos disso. Não há uma santificação, não há uma busca por santificação. As pessoas entram na igreja e permanecem do jeito que estão, porque elas não querem
o crescimento da igreja, o grande avivamento que falam há muitos anos que vai haver no Brasil, não vai ser pelo número que o IBGE diz que nós temos de evangélicos. Vai se dar a partir do momento que o povo se humilhar, que o povo clamar ao Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia pelos pecados que essa nação tem cometido. Como igreja, nós devemos nos humilharmos na presença do Senhor, devemos nos arrepender, devemos pedir perdão, não só por nós, mas por toda a nação também, porque muitos não sabem o que estão fazendo, nunca tiveram contato com a Bíblia. Mas nós que nos dizemos evangélicos, não é evangélico do IBGE, porque evangélico do IBGE nunca leu a Bíblia, acha um louvor bonito e pronto, seu evangélico. Vai numa igreja que parece mais uma boate do que uma igreja. Isso não é evangélico. Evangélico é aquele que tem compromisso, aquele que realmente quer mudar de vida, que se converteu, não que se convenceu. Converter, o que é converter? É mudar de rumo, é mudar de direção. Se eu vivia no meio do pecado, eu vou dar as costas para o pecado e vou procurar ser santo. Procurar ser santo. E o que é procurar ser santo? É buscar a santificação, é purificar, me purificar das coisas desse mundo. Só assim a igreja cresce. Só dessa forma a igreja cresce. Quando a igreja é unida, quando a igreja tem o mesmo propósito. Mas hoje em dia, muitas vezes a gente pede para as pessoas orarem pela igreja. As pessoas, pastor, mas ora pelo meu emprego. Pastor, mas ora pela minha saúde. Pastor, mas... Pela igreja não se vê uma mobilização, muitas vezes, dos irmãos orando pela igreja. Não se vê uma mobilização, muitas vezes, das pessoas orando pela salvação de almas. Não se vê. As pessoas estão mais preocupadas com o seu umbigo do que com o crescimento da igreja. Nós fomos chamados para sermos igreja, para sermos sal da terra e luz do mundo. E o sal é para salgar, para temperar, e a luz é para iluminar. Não é para colocar embaixo da mesa, embaixo da cama, porque ali ela não ilumina nada, mas é para resplandecer. Então nós fomos chamados para resplandecermos a glória de Deus que habita em nós. Mas muitas vezes nós queremos aparecer mais do que Cristo. As pessoas queremos que Deus olhe mais para nós do que para Cristo. Importa que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. É isso que nós devemos compreender. Então, a partir do momento que nós vestimos a carapuça, que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nós temos por obrigação ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas não adianta só aceitar Jesus, que o Senhor Jesus diz, aquele que crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje em dia tem pessoas que acham que não precisam mais se batizar. Não precisam, porque elas não sabem o que querem na verdade. Elas não sabem se aceitam a Jesus ou se continuam no mundo. Porque quando o negócio aperta, elas correm para outros deuses. Por isso que elas não querem se batizar, porque não há um verdadeiro arrependimento. Mas o que meu esposo, o que a minha esposa vai pensar? Não interessa o que eles vão pensar. Não interessa. O que interessa é que Deus vai pensar. Porque a salvação é individual. Eu não carrego junto comigo a minha esposa, minhas filhas, não levo. Não levo meu pai, minha mãe, não levo. A salvação ela é individual. E cada um de nós tem que tomar uma decisão. Cada um de nós tem que trilhar ou trilhamos o caminho da salvação, ou trilhamos o caminho da perdição. Então cabe a nós escolher qual caminho que nós vamos seguir. Então, meu irmão, minha irmã, pense, você não está seguindo, entre aspas, esse ministério à toa. Foi Jesus que trouxe você para perto de nós. Não foi só para orarmos por você. Foi para que você tivesse contato com a palavra do Senhor. Que a sua vida fosse transformada. Mas pastor, nós só assistimos culto online. Nós não temos como ir presencialmente. Então a gente vai até você. A igreja primitiva se reunia nas casas. Se reunia nas casas. Eles iam na sinagoga. Mas na sinagoga, dentro da sinagoga, quem frequentava eram os judeus. Eles ficavam muitas vezes na periferia. Porque os cristãos não eram bem-vindos
dentro da sinagoga. E por isso se reuniam nas casas. Os cristãos, quando eram perseguidos, se reuniam até em túmulos. Mas se reuniam. Então não existia a desculpa que hoje em dia tem. Hoje nós temos internet, nós temos WhatsApp, nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos YouTube, e ainda temos ônibus, temos trem, temos Uber para irmos até a igreja. E não vamos por quê? Porque não queremos ir. Não queremos ir, essa é a realidade. Então, que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Nós fomos chamados para fazermos parte de uma célula. Mas a célula sozinha, ela não sobrevive. A célula precisa estar num corpo. E a cabeça desse corpo se chama Jesus Cristo. E para que a gente possa estar com Jesus na nossa vida, nós devemos fazer parte do corpo. Porque só assim nós estaremos ligados a Ele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pra refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, pega os filhos deste mundo, seguirão as suas leis, o sinal de sua vida, mas se mostra cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. O vale de chamas todos a batalha Jesus está feito que seu povo multidão já conquistou. O inimigo não tirava essa coroa de volta, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Que glória repetir todas eles vencerá, mas aos filhos se arrancar com poder reinar. Em paz e em santidade pela trás irá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Depois que tronizando as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz não brincará. E os inimigos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Vencendo em Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, Tu és o Deus do dia, da noite e da madrugada. Senhor, eu quero Te apresentar neste momento os nossos irmãos e irmãs que contribuíram com esse culto. Nossa irmã Leiva Rosa Alves, nossa irmã Leopoldina Renata Galto da Rosa, nossa irmã Maria da Graça Galto, nossa irmã Rose Reis, nosso irmão Nércio. Derrama sobre eles bênçãos sem medidas, ó Pai. Multiplica, meu Deus, tudo aquilo que eles têm feito em prol desse ministério. Dê para eles em dobro, Senhor. Que eles possam prosperar abundantemente em todas as áreas de suas vidas. Os protege, os guarda, os livra do mal. Não permita que falte pão de cada dia em suas casas, ó Senhor. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, queremos te apresentar essa semana que está começando. Consagramos ela ao Senhor. É a última semana do mês de fevereiro. Nós cremos que Tu és o Deus do de repente. Tu és o Deus que gosta de nos surpreender. Venha de encontro às nossas necessidades, Senhor.
Abra portas, derrube muralhas, manifesta o teu poder, a tua glória sobre nossas vidas. Por favor, Senhor, nós clamamos ao Pai o teu socorro. Tua palavra diz, olhe para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por favor, Senhor, venha nos socorrer. Nós precisamos do teu socorro, da tua intervenção, da tua ajuda. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre presente conosco. E nós digamos amém. Glória a Deus.